Na entrevista que Lula concedeu ontem ao Jornal Nacional, Dilma Rousseff ocupou o lugar de destaque. Foi alvo de críticas, sim, mas também de generosos elogios por parte do petista que, no momento, lidera as pesquisas de intenção de votos para a eleição de outubro. Estaria Dilma Rousseff vivendo um momento de redenção perante a opinião pública brasileira? Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 26. Sim, dia 26 de agosto de 2022. Eu começo, antes de tudo, é claro, convidando você que caiu de paraquedas aqui no canal, que está pintando pela primeira vez por aqui, ou que ainda não fez, que tá vacilando. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, inscreva-se aqui no canal. Sim, inscreva-se agora. Sim, clique no sininho, ative as notificações para que o YouTube lhe mande aquele recadinho toda vez que pinta vídeo novo por aqui e pinta muito vídeo novo por aqui. Claro, você quer ajudar a manter esse trampo funcionando, redondinho, do jeito que é, daquele jeito astral, claro, melhorando cada vez mais e não só isso, tendo acesso também a lives exclusivas somente para aqueles que são do clube de membros. A partir de três míseros, patéticos, módicos, insignificantes para você, mas que representam muito para mim, reaisinhos, você me ajuda a manter esse trampo por aqui. Vem fazer parte do nosso clube de membros, você tem direito a lives exclusivas e ajuda a manter, a garantir a sustentabilidade econômica e financeira aqui do canal. Maravilha? Bora começar, porque a entrevista do Lula, que ele concedeu ontem ao Jornal Nacional, está repercutindo muito e nós temos que abordar um fator ali interessante para observarmos. Na lógica, eu sempre gosto de trabalhar aqui no canal, da contextualização histórica, do desencadeamento dos fatos, que é a figura de Dilma Rousseff. Muito interessante observar como se dá a ascensão, o ocaso e a restauração de uma imagem na política, de uma imagem na comunicação. Veja, Dilma, até ser alçada ministra de Lula, primeiro das Minas e Energias, depois de Minas e Energia e depois da Casa Civil, era uma completa desconhecida no cenário nacional. Havia sido secretária no Rio Grande do Sul, talvez lá, para o povo gaúcho, ela fosse conhecida, mas para o restante do país não era o caso. Se transforma em ministra devido ao bom trabalho que ela fez no Rio Grande do Sul durante a crise do apagão, no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso. Se transforma em ministra. E a gente tem uma bomba que cai no seio de nomes tradicionais do PT, no primeiro mandato do Lula, que é o escândalo do Mensalão. Ali os nomes que naturalmente iriam brigar para ocupar a sucessão de Lula, cito eles, José Genuíno, José Dirceu e Antônio Palocci. Olha, é mais certo que Deus no céu que o candidato de 2010 do PT, se não tivéssemos a crise do Mensalão, estaria em um desses três nomes. Pelo histórico, pela formação política, por tudo que representam, ou representavam, melhor ainda, para o Partido dos Trabalhadores. Mas aconteceu o Mensalão, e esses nomes foram destruídos na opinião pública. Eles foram devastados. O Antônio Palocci até teve uma sobrevida e chegou no governo de Dilma Rousseff e depois do caso do caseiro Francenildo, ele foi destroçado de vez e hoje caiu até em desgraça perante o PT tradicional, coisa que Zé Dirceu e José Genuíno não caíram. Mas o Antônio Palocci se transformou em delator e a gente sabe que alcaguete não é uma figura muito benquista em nossa cultura, né? E o Antônio Palocci se transformou em alcaguete do PT. Ou cagueta, né? Que a gente fala na linguagem popular. Então, o Palocci, hoje ele já não é uma figura benquista do partido, respeitado no partido. Hoje, Zé Dirceu e Genuíno, mesmo distantes, sim, tem respeito da militância. Vivemos, então, naquele contexto, um cenário de deserto de nomes óbvios, naturais, para a sucessão de Lula. Naquele sentido, Lula traz a Dilma do Ministério das Minas e Energia, coloca na Casa Civil e lhe dá o PAC, o maior programa de investimentos do governo do Partido dos Trabalhadores até então, para ela gerir. E ela vai conversar, vai fazer política. Lula gozava de uma popularidade acima dos 80% e alguns institutos com 87% de aprovação no final do segundo mandato. Convenhamos, com uma popularidade nesse nível, com um país crescendo como estava, rapaziada, quem o Lula escolhesse, até mesmo você ou eu,
seríamos eleitos presidente do Brasil, porque o Lula já provou, por várias eleições, que tem capacidade de transferência de votos. Dilma e Haddad são exemplos disso. No alto da popularidade, o Lula elegeu Dilma. De dentro da cadeia, na maior crise de imagem, na maior crise pessoal que Lula vive, ele consegue colocar Haddad em segundo turno. Então não dá para desprezar a capacidade já provada, já testada nas urnas, que Lula tem. Nesse contexto, Dilma é eleita presidente. Eu separei aqui um gráfico que a gente vai colocando a popularidade da Dilma ao longo do tempo. E, claro, esse gráfico essa matéria da Folha de São Paulo tá aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser saber, clica lá, leia para compreender, para enxergar isso aqui. 1º de março de 2011, logo no início do primeiro mandato de Dilma, ela tinha 56 pontos percentuais de aprovação. Isso vem numa subida até o ápice no dia 1º de março de 2013, 2 anos depois, que ela tinha 63 pontos de aprovação. De 56, ela cai um pouquinho para 48 em julho, normal do primeiro mandato, tem esse problema, mas vem numa recuperação. E atinge o seu ápice em 1º de março de 2013. A partir daí, a vida de Dilma Rousseff nunca mais foi fácil. O que tivemos em junho de 2013? Aqueles protestos. Em julho, a popularidade de Dilma despencou de 63 pontos percentuais para 31 pontos percentuais no dia 1º de julho de 2013. A pesquisa do Ibope, isso aqui. Na época o Ibope ainda mexia com política, né? Hoje o IPEC, você sabe disso, você que me acompanha no canal tá careca de saber dessa informação. Então você vê, de 63 a popularidade da Dilma cai para 31 pontos percentuais, mas ela vem se recuperando. E no momento das eleições de 2014, ela já consegue estabelecer 41 pontos percentuais de aprovação. E é eleita. Naquela beirolinha contra o Aécio, lembra? Foi por um trício, apertadinha. O segundo turno mais apertado que já tivemos na história das eleições brasileiras. Foi entre Dilma e Aécio. Mas aí o governo segue, né? O governo Dilma Rousseff segue. No final de 2014, exatamente, na eleição ela tem 40 pontos percentuais. Mas aí começa o segundo governo. E em março de 2015... logo depois da posse, a posse é em janeiro de 2015, você se recorda disso. Ela já cai em março para 12 pontos percentuais. E nesse patamar de 2 dígitos, 1 dígito, ela permanece até o momento do impeachment, quando ela tinha 9 pontos percentuais somente de aprovação. Então veja você que trajetória de decadência. Ela parte de 56 pontos percentuais de aprovação em março do seu primeiro mandato, 2011, atinge o ápice em março de 2013, com as manifestações de junho, ela despenca mais de 30 pontos percentuais, tem uma recuperação para 41 no momento da reeleição e afunda novamente, logo no início do segundo mandato, até ser empichada em 2016. Em 2015, março de 2015, ela afunda e não consegue se recuperar ao longo do ano. E a gente tem que lembrar, Lava Jato, Eduardo Cunha, Michel Temer, todo aquele contexto de vazamento de informações, vazamento de gravações ilegais que o juiz Sérgio Moro e o Dallagnol fizeram. A gente se lembra de tudo isso. Dilma tenta sua recuperação. Em 2018, chegou a liderar a corrida na disputa pelo Senado em Minas Gerais. Não rolou. Foi atropelada e não conseguiu ser eleita em 2018. Naquela eleição marcada essencialmente pelo lavajatismo, por um furor de renovação que nós vimos o que foi nesses últimos 4 anos. Isso pegou no Brasil todo, certo? Vários figurões da política brasileira perderam o mandato. Dilma também foi atropelada em 2018. E desde então, ela ficou bastante reclusa em sua vida no Rio Grande do Sul, cuidando do seu neto, de uma vida normal, de alguém que se retirou da vida pública, certo? Mas vimos uma mudança. Depois da tragicidade do governo Bolsonaro, cresceu na opinião pública um sentimento de que foi bastante severa a punição a Dilma por um governo ruim. Por quê? Porque no Elas por Elas o governo Bolsonaro está muito pior que o da Dilma. Sim, não foi um governo bom, foi um governo ruim, com problemas econômicos sérios, severos, mas comparado ao governo Bolsonaro, convenhamos, não dá para comparar. E Bolsonaro não caiu. Bolsonaro permaneceu no seu cargo. Isso gerou um conflito de percepção, de indignação e até de arrependimento em quem avaliava mal Dilma Rousseff e apoiou o impeachment dela em 2016. Você já deve ter topado com algumas figuras da imprensa brasileira manifestando arrependimento em relação ao apoio do impeachment. Eu já vi isso.
Vamos por aí, aqueles que manifestaram, que se engajaram, que compartilharam em redes sociais, que foram para manifestações, hoje arrependidos. A gente já viu gente falar que as pedaladas não aconteceram. Pessoas que foram entusiastas do impeachment. E aí, veja você, né? Temos esse contexto em que, quando você coloca em perspectiva o que foi o governo Bolsonaro e até mesmo o que foi o Joesley Day no governo Temer, era para tirar mesmo Dilma Rousseff? É uma pergunta que eu deixo para você refletir. Mas vamos continuar. Agora, no último evento, já na campanha, no Anhangabaú, na cidade de São Paulo, Dilma foi absolutamente ovacionada quando pisou no palco ali. Temos que compreender que era um evento para militantes. E claro, é gente que provavelmente foi para as ruas contra o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Então há naquele segmento, naquelas pessoas ali presentes, um sentimento que difere um pouco da média da sociedade brasileira. É preciso compreender isso aí, porque senão a gente não entende a complexidade dos fatos, certo? Mas falava-se muito ao longo de 2021 que Lula iria esconder Dilma Rousseff. Por quê? Porque ele quer que se lembrem do governo dele, de 2003 a 2010. O governo Dilma teve problemas econômicos, sim. Mas Lula não escondeu Dilma. E ontem, na entrevista ao Jornal Nacional, foi questionado especificamente disso. E veja você o quão brilhante foi. Ele reconheceu os problemas de Dilma Rousseff e apontou 3 problemas econômicos de Dilma. A desoneração da folha de pagamentos, a isenção fiscal de alguns segmentos e a questão da gasolina, do preço da gasolina. Mas responsabilizou também a política. Eduardo Cunha, que ele até esqueceu o nome, ele ficou Eduardo da Câmara, ele esqueceu o Cunha, né? Se você se lembra, se assistiu a entrevista, você viu. E responsabilizou o Aécio Neves no Senado por boicotarem o governo de Dilma. Vem cá, meu filho, minha filha. O Lula tá errado? Não, né? Os caras sacanearam Dilma o tempo todo. Justo, não justo? Não sei. Não é a questão. Mas é fato que ela não teve uma tranquilidade política para governar. Não teve. Por inabilidade, por inépcia, não sei. Mas o fato é que não teve. E Lula fez generosos afagos a Dilma. Reconheceu a competência dela. Falou que quando você sai, é a pessoa, você sai do cargo. Até brincou com o Bonner ali, né? Ai, Bonner, quando sair daqui, rei morto, rei posto. É assim mesmo. Uai. Se eu parar de gravar vídeo aqui, vocês vão começar a assistir a análise de outros caras, de outras pessoas que vocês criam identificação. Vocês gostam da interpretação dos fatos, do jornalismo que eles praticam. É do jogo. Ninguém é insubstituível. É assim que é a vida. Nem a 10 do Pelé no Santos não foi eternizada. Uai, vocês estão malucos? É do jogo. E o Lula foi tão sagaz dessa resposta, falou assim, ué, a Dilma tá doidinha pra vir aqui no Jornal Nacional explicar o governo dela, ou seja, o que é dela, o que é meu é meu. Mas não podemos negar que Lula não jogou a aliada, deixou a aliada na chapada, no descampado, como o Bolsonaro faz direto, como o Bebiano, por exemplo, né? Maior exemplo de todos. E outras figuras do bolsonarismo foram largadas na chapada, por discordância, por escândalo, enfim, por N motivos. Lula não fez isso, foi lá e afagou, fez a crítica de pontos, mas não está escondendo Dilma. E aqui eu deixo a minha pergunta para a gente refletir juntos, aqui nos comentários. Dilma Rousseff está passando por uma redenção de imagem? Eu não fico em cima do muro. Eu creio que sim. Eu creio que existe uma reavaliação da figura de Dilma Rousseff. Não do governo. O governo ainda é alvo de críticas. A administração dela é alvo de críticas. Mas a figura de Dilma Rousseff, quando colocamos em comparação com o que foi o governo Temer e o governo Bolsonaro, e principalmente o governo Bolsonaro, sim, uma parcela considerável da opinião pública brasileira, que foi crítica, que apoiou o impeachment de Dilma, hoje olha para trás e fala, ela foi sacaneada. Quero saber sua opinião. Comentários na fita. Diga-me aqui o que você pensa. Concorda? Discorda? Você acha que Dilma está passando por uma redenção de imagem? Comentários na fita. Chegou até aqui? Meu filho, minha filha? Like, joinha na fita. Deixa aquele joinha, aquele like fortalece e faz o vídeo chegar mais longe. Hoje,
às 9h15 da noite, terminou a sabatina com a Simone Tebet, live aqui no canal, Morgue Costa Especial, avaliação das sabatinas. Vamos avaliar a sabatina de Bolsonaro, de Ciro, de Lula e de Tebet. Espero você hoje, mais ou menos 9h15 da noite, começa aqui no canal, certo? Quer fortalecer o trampo aqui do YouTube? Quer dar aquela ajuda esperta a manter esse trampo por aqui? Já falei do clube de membros. Vacilo se você ainda não é membro, hein? Vacilo. Torne-se membro. E claro, tem o valeu, aquela gorjetinha aqui embaixo, que o YouTube lhe proporciona pra você manifestar que gostou. E tem também o Pix. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista e youtuber precarizado brasileiro. Maravilha? Rapaziada, ótima sexta. Espero você na Morgue Costa Especial, avaliação das sabatinas do Jornal Nacional, hoje, às 9h15 da noite. Terminou a da Simone Tebet, já pode colar aqui no canal, beleza? E termino com um clássico, é nóis.